E aí, meu nome é Lenilson Felipe e como você já deve ter visto, eu vou estar resolvendo o problema 2 da Olimpíada Internacional de Matemática, do ano de 2009. Ela diz, seja A, B e C um triângulo cujo o circuncentro é O, ou seja, existe uma circunferência de centro O que passa por A, B e C. Ela fala que sobre o lado AC e AB tem um ponto P e Q, respectivamente. Então, ela não diz um lugar específico, então esses pontos podem se mexer aí sobre o lado. E aí ela fala que existe um segmento BP de ponto médio K, claro, existe um segmento CQ de ponto médio L e um segmento PQ de ponto médio M. Ele fala que existe uma circunferência gama que passa por L, M e K. E aí ele pede para você supor que a reta PQ é tangente a essa circunferência. E aí você vai ter que demonstrar que OP é igual ao Q, que são os segmentos verdes. Uma primeira ideia seria provar a colinearidade entre os pontos O, M e o centro da circunferência azul, que eu marquei aqui. E por que isso seria interessante? Uma coisa a gente já sabe, que M é ponto médio de PQ. Então, OM dividiria o lado PQ em duas partes iguais, PM e MQ. E, portanto, seria a mediana, já que divide o lado em duas partes iguais. Mas do centro até o ponto de tangência faz 90 graus, a gente já sabe disso. Então, no triângulo OPQ, OM seria a altura e mediana, e isso só acontece no triângulo isósceles. Mas eu tentei partir por esse caminho e não consegui provar essa colinearidade, até porque a gente é matemático, não desenhista. Outra forma seria provando a igualdade entre os ângulos OPQ e PQO, que eu estou marcando aí de rosa. Porque aí os ângulos da base do triângulo OPQ seriam iguais e, portanto, os lados também seriam iguais, esse triângulo seria isósceles. E aí estaria provado que OP é igual ao Q. Mas eu não vou estar seguindo por esse caminho. Na verdade, eu vou partir de tentar provar a semelhança entre esses triângulos, o MLK, que aí está marcando de azul, e o APQ, que aí eu estou marcando de roxo. E, intuitivamente, para partir por esse caminho, você pode notar que, como a questão deu alguns pontos médios, você pode utilizar o conceito de base média de um triângulo, que é basicamente você unir os pontos médios dos lados desse triângulo. Nesse caso, M é ponto médio de AB e N é ponto médio de AC. Ao unir, formamos a base média do triângulo ABC. E algumas propriedades interessantes da base média. Ela é sempre paralela à base do triângulo e ela é sempre metade dessa base. Visto isso, a gente pode estar fazendo a aplicação desse conceito no nosso problema. Olhando para o triângulo que eu vou destacar de azul, CPQ, ML é a junção, é o segmento que une os pontos médios dos lados PQ e CQ. E, portanto, ML vai ser a base média desse triângulo. E, pelo que a gente já viu, ele tem algumas propriedades interessantes. Por exemplo, ML vai ser metade de PC, que é a base. E também vai ser paralela a PC. Então, eu posso estar destacando a reta ML e a reta PC e perceber que elas são paralelas. A gente também sabe que M é ponto médio de PQ e K é ponto médio de PB. Então, a gente tem o segmento MK que une dois pontos médios. Portanto, olhando para o triângulo destacado de laranja, MK é sua base média, já que é o segmento que une os pontos médios dos lados. E aí, por propriedade, a gente sabe que MK é paralelo a QB, e também que MK vai ser a metade de QB, já que é a base média, porque une os pontos médios. E agora, finalmente, para achar um ângulo em comum entre os triângulos, eu posso voltar com as retas ML e AC, que são paralelas entre si. E a gente sabe que o ângulo formado por retas paralelas é o mesmo, né? Se eu tenho dois pares de retas paralelas, os ângulos formados entre elas é o mesmo. Então, a gente marca aí o ângulo PAQ de preto, que vai ser igual ao ângulo LMK, que também está marcado aí de preto. Então, os triângulos já têm um ângulo em comum. Para achar o novo ângulo em comum, podemos seguir um caminho mais longo, porém fácil de enxergar.
Perceba na direita, temos um novo conceito, ângulos escritos no mesmo arco. O ângulo beta, que é BAC, ele é formado pela reta tangente AB e o segmento AC. Por isso que também é conhecido como ângulo de segmento. Mas o que importa na realidade é que ele está inscrito no arco AC, assim como o ângulo AEC. Por isso, ambos valem beta graus, pois ambos estão inscritos no mesmo arco. Olhando para a nossa figura, temos o ângulo KMQ, que eu vou marcar de laranja, é o que está em M. Ele é formado por uma reta tangente, PQ, e um segmento, MK. Então ele está inscrito no arco MK, assim como o ângulo MLK. Por isso que são iguais, como a gente acabou de ver. São ângulos inscritos no mesmo arco, o arco laranja MK. Mas vale lembrar que a ideia era provar a igualdade entre ângulos nos triângulos azul e roxo, não fora. Então, esse ângulo KMQ, ele foi o meio termo. Por quê? Olhe para a reta MK e AB. Como eu posso lembrar para vocês, o fato de MK ser a base média vai implicar que MK é paralelo a AB. Então a gente vai ter duas retas paralelas cortadas por uma transversal, PQ. Isso te lembra alguma coisa? Aposto que sim. O quinto postulado de Euclides diz que esses ângulos K, M e Q e M, Q, A, eles são alternos internos e, portanto, são iguais. Agora, formalizando, a gente pode concluir que os ângulos pretos são iguais, como já foi mostrado. Então, LMK igual a PAQ, formados pelas mesmas retas paralelas, ACML, ABMK. Também podemos concluir que MLK é igual a KMQ, já que ambos estão escritos no arco MK. Também temos que o ângulo KMQ é igual ao AQM, já que são formados pelas retas paralelas e uma transversal, ou seja, são alternos internos. E aí, por transitividade, temos que o MLK é igual ao AQM, já que em cima a gente viu que os dois são iguais ao KMQ. E aí, finalmente, podemos concluir a semelhança, já que eles têm dois ângulos em comum, os triângulos roxo e azul. E se tem semelhança, tem razão. O oposto ao laranjinha no roxo está para o oposto ao laranjinha no azul. O oposto ao vazio aí, que não está marcado, no roxo, que é aqui, está para o oposto que não tem cor também, no azul, que é o ML. E o oposto ao preto, no roxo, que é o PQ, está para o oposto ao preto no azul, LK. Então guarde essa relação no fundo do seu coração, porque agora eu vou estar utilizando de outro conceito. A potência de ponto interna, ou também conhecida como teorema das cordas, afirma que, se você tem duas cordas se interceptando em um ponto P interna à circunferência, elas vão se dividir em segmentos proporcionais, como está dizendo aí, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Agora considere que CD é um diâmetro. A gente tem que OD é raio e que OC também é raio, olhando na direita. E aí a gente pode reescrever o nosso PC como o raio menos PO. E a gente pode escrever o nosso PD como o raio mais PO. Então a gente tem que PA vezes PB é igual a esse produto notável que é muito conhecido, é a diferença de quadrados. Então é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. R quadrado menos P ao quadrado. Se a gente for olhar pelo lado teórico, essa potência de ponto, quando considerando um diâmetro, vai ser simplesmente a diferença entre o raio ao quadrado menos a distância do ponto até o centro ao quadrado, que também pode ser escrito como PA vezes PB, já que o produto das cordas sempre vai ser constante. Então agora finalmente dando nome aos bois, chamando a circunferência maior de ômega e a azul, como o problema já disse, de gama, podemos fazer a potência do ponto P em relação à circunferência ômega, que vai ser igual o raio ao quadrado
menos a distância do ponto P até o centro O ao quadrado, PO ao quadrado, que vai ser igual ao produto das cordas, PA vezes PC. Podemos fazer uma manipulação genial, multiplicando por 2 e dividindo por 2, para aparecer um PC sobre 2, que, se você estiver atento, vai perceber que é exatamente igual a ML, já que ML é base média do triângulo. Então, PC sobre 2 dá ML. Aplicando também potência de ponto no ponto Q em relação à mesma circunferência, a gente vai ter a mesma circunferência, logo o mesmo raio ao quadrado, menos a distância do ponto até o centro. O ponto é Q, o centro é O, vai dar o OQ, OQ ao quadrado, que é igual ao produto das cordas, que sempre vai ser constante, ou seja, AQ vezes QB. Fazendo a mesma manipulação, sabendo que multiplicar por 2 e dividir por 2 não vai alterar na igualdade, a gente consegue fazer aparecer o QB sobre 2, que genialmente é igual a MK, já que é base média do triângulo PQB. E agora a solução está diante de vocês. Olhando para essa equação que eu mandei vocês guardarem no fundo do coração, por essa semelhança, a gente tem que o produto cruzado vai ser AQ vezes MK, sendo igual a AP vezes ML. Que, olhando para as relações que a gente chegou pela potência de ponto, a gente sabe que a potência de ponto vai ser 2PA vezes ML. E a potência de ponto Q vai ser 2AQ vezes ML. Mas perceba, AQ vezes MK e AP vezes ML são iguais. Portanto, isso é igual a isso. E também vale então que a potência do ponto P vai ser igual à potência do ponto Q. R quadrado menos PO ao quadrado vai ser igual a R quadrado menos OQ ao quadrado. A gente corta o R quadrado e multiplica por menos 1 para tirar esse sinal negativo. A gente tira a raiz dos dois lados para tirar esse quadrado e vamos ter PO igual a Q, assim como queríamos demonstrar.